para falar agora da principal cultura trabalhada no Brasil, que é a soja, e falar de mercado de soja. Para conversar a respeito de como que está a comercialização, custo do produtor de, por exemplo, carregar essa soja perdendo força em Chicago. Nós vamos conversar agora ao vivo com o Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, que participa conosco. E, Cristiano, obrigado pela sua participação. Como é que o mercado se comporta, né? Eu estava olhando números mais baixos em Chicago, há um certo nervosismo. E como que a China tem se comportado neste momento? Porque tem uma questão geopolítica importante por trás de tudo isso, mas como que a China tem se comportado em relação às suas aquisições? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Prazer estar mais uma vez aqui contigo. De fato, nós estamos observando um mercado que abriu a semana perdendo força lá na ponta Chicago, mas o mesmo não se observa aqui para o Brasil, né, Fabiano? Nós estamos observando um mercado suportado aqui pela elevação dos prêmios nesses últimos dias, e essa elevação dos prêmios ela se deu ao longo das últimas semanas, principalmente pelo atraso da oferta brasileira. Inicialmente, esse atraso era generalizado, causado por dificuldades na colheita, desde o alongamento do ciclo da soja, excesso de chuvas em algumas regiões. Nos últimos dias, a colheita avançou melhor, nós já superamos aí a casa dos 40% colhido nesta semana, mas ainda estamos tendo dificuldade agora no escoamento dessa soja, no direcionamento dessa soja para o armazém, posteriormente para as indústrias, para os portos e, por fim, a chegada dessa soja lá na China. Esses atrasos puxaram uma elevação nos preços do farelo lá em solo chinês, pela dificuldade de originar soja, o que levou a um certo desabastecimento das indústrias locais. A margem de esmagamento da soja na China subiu. Isso fez com que os nossos prêmios melhorassem aqui e os produtores estão encontrando até preços mais atrativos do que tinham algumas semanas atrás no interior do país. Esse movimento tem acelerado em partes as vendas, até porque muitos produtores precisam vender um pouco mais para cumprir os seus compromissos de curto prazo. Com os preços um pouco mais sustentados, esses produtores se sentiram um pouco mais confortáveis em fazer essas vendas. Mas ainda é um mercado sim pressionado, Fabiano. Nós temos produtividades extremamente boas na maior parte do país, muita soja ofertada daqui em diante. A hora que a gente tiver um arrefecimento desses problemas logísticos, principalmente por curto prazo, preocupa novamente a gente ter uma soja perdendo valor novamente. Então, para o produtor que está lá colhendo e vendo preços melhorando, é o momento de aproveitar essas oportunidades, porque grande parte delas se dão em função desses atrasos, primeiro do campo, agora da logística, que dificultam a soja chegar ao seu destino. Cristiano, falando a respeito do como que o Brasil tem sinalizado com soja, nós estávamos com um line-up muito grande para fevereiro e dificilmente, né, quase impossível que esse line-up seja cumprido, né? A gente começou o mês ali com uma sinalização de 12 milhões de toneladas, até mais que isso um pouco, e se chegar a 9, né, um pouco mais que 9 milhões, vai ser um ótimo resultado. E o line-up de março, ele já aponta para 15, né? Se eu não estou enganado, é 15, vai carregar também soja do mês de fevereiro. Como é que essa situação logística ela está sendo resolvida? O Brasil conseguiria absorver uma exportação tão forte como essa que ela vai se desenhando agora nesses meses? Sim, Fabiano, sim. De fato, nós somos a grande opção do mercado daqui para frente, né? A Argentina vai chegar com uma oferta um pouquinho mais tarde, os Estados Unidos já têm maior limitação, né, de realmente ampliar grandemente as suas vendas nesse momento. E a nossa soja é também a mais competitiva, né? Quando a gente olha para os compromissos de exportação, que são aquilo que o Brasil já exportou nessa janela de janeiro para cá, principalmente de fevereiro, aí da entrada de fevereiro para cá, com o que já está nominado para embarque, a gente já supera a casa de 21 milhões de toneladas já compromissados para embarque. Um volume que é 32% superior ao que se observava no mesmo período do ano passado. Como você falou, o line-up para as próximas 4 semanas ele já chega a quase 15 milhões de toneladas. E de fato vejo como possível sim que a gente atinja esse número. A capacidade dos nossos portos melhorou nos últimos anos, a gente tem uma participação mais agressiva também dos portos do norte, nesse primeiro momento, principalmente sendo escoado com safra do Mato Grosso, né, que vai principalmente pelos portos do Pará. Então, a gente até pelo histórico recente, o Brasil consegue sim
embarcar mais de 15, 16 milhões de toneladas em um mês. Então, se nós não tivermos grandes problemas logísticos daqui para frente, e acredito que isso vai perdendo força à medida que a colheita vai caminhando já para a sua segunda metade, o Brasil sim tem condições de colocar esses 15 milhões em direção a embarque já no mês de março. Quanto à China, lembrando até da sua primeira pergunta, nós vemos uma China que comprou bastante soja para essa janela de março e abril, está tendo dificuldade para receber essa soja, mas está com compras já bem desenhadas aí para esses 60 dias. A China deve voltar mais agressivamente ao mercado para compras para maio, junho, julho em diante. Então a gente vê que com o avançar da colheita, a gente vai ter mais soja destinada aos portos e vejo que sim, o Brasil pode recuperar esse line-up, né, esses embarques atrasados que foram aqui em fevereiro e conseguir colocar 15 milhões de toneladas agora em março e seguir nesse mesmo volume ali para o mês de abril. Muito bem, Cristiano. Cristiano, nesse momento que nós temos o produtor olhando tudo isso, vendendo soja, entregando soja e comercializando parte dela que está atrasada, alguns têm alguns cenários. Primeiro, dos vencimentos que muitos têm no mês de abril. Outro são os valores que estão sendo praticados agora, a possibilidade de outros valores que talvez sejam até melhores do que os atuais daqui a alguns meses. Então, eu quero perguntar para você quais são os riscos e oportunidades de carregar essa soja para comercializar mais à frente para esse produtor. Quem que tem perfil de apto para um cenário como esse? Olha, Fabiano, eu vejo que esse ano a tomada de decisão entre carregar e segurar, ela tem que ser uma tomada de decisão que minimize um pouco o risco. E isso sendo dito, isso vai muito do volume a ser carregado. Como a gente está tendo melhores oportunidades até do que se imaginava lá em outubro, novembro, quando a safra brasileira caminhava para 175 milhões de toneladas, a gente não tinha tido cortes na oferta global pelo USDA como tivemos em janeiro, realmente esse carregar soja mais para frente ele se tornava menos atrativo. Hoje, com os recentes cortes que a gente teve pelo USDA, a gente já teve um arrefecimento naquele estoque global, no próprio estoque norte-americano, o que propiciou Chicago voltar a trabalhar acima de 10 dólares por bushel com consistência. Nós temos uma safra brasileira que, apesar de ainda ser muito grande, não é uma safra mais para 175 milhões de toneladas, é uma safra mais para 165, 166, ainda bem acima do ano passado, um recorde, mas são pelo menos aí 8, 9 milhões de toneladas a menos do que o máximo potencial produtivo, e isso começa a abrir sim uma janela de melhores oportunidades para frente. O risco ele sempre vai existir e o principal risco, Fabiano, é o custo de carrego. Nós temos o custo de armazenagem, a quebra técnica e nós temos um grande custo do valor do dinheiro no tempo. Se o produtor vender essa soja para receber 30 do 3, 30 do 4 ou deixar para receber lá em 30 do 7, ele tem ali um juro bastante alto nesses próximos meses. Se o produtor precisar contrair crédito para segurar essa soja, realmente essa conta fica muito apertada porque vai ter que subir muito para compensar. Então o custo de carrego é o principal risco. Por outro lado, eu vejo oportunidades que justificariam estar carregando uma parte dessa soja, não 100% dela, 80%, 70% dela, carregaria menos, 30%, 40%, até 50%, dependendo da condição financeira desse produtor, e vendo como oportunidades um dólar que pode voltar a subir. A gente sabe que os fatores que trouxeram o dólar para cima de 6, eles ainda estão no mercado, o déficit fiscal é grande, o governo não fala em redução de despesas, apesar de uma calmaria maior no mercado cambial, que é normal para começo de ano, normal após 2 altas agressivas da Selic, com sinalização de mais uma alta agora em março, nós temos um câmbio que ainda pode voltar a subir, e um outro fator é esse que a gente vai começar a saber um pouco mais nesse final de semana, que é a projeção diária para os Estados Unidos na próxima safra e que vai ter mais certezas ao final de março, quando vierem os primeiros levantamentos oficiais. É grande a expectativa de que o produtor americano reduza seus investimentos em soja e aumente os seus investimentos em milho. Com uma área menor de soja, nós começamos a reverter essa curva de altos estoques no globo. E a gente sabe que o mercado ele vive mais de expectativas do que realidade. O estoque continuará alto, mas a expectativa de uma redução para frente pode trazer realmente uma melhoria nesse cenário. Então, de risco, os custos de carrego dessa soja, de oportunidades, uma possibilidade do dólar voltando a escalar frente ao real
e a possibilidade de uma redução significativa da área americana, que coloque a soja num patamar um pouco melhor, principalmente de maio em diante, a hora que passar a pressão da oferta brasileira.